Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro. Nossa, buguei na entrada, hein? Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. É que eu tô nervoso, né, Tiagão? Pegamos aí uma indigesta surpresa que nós falaremos daqui a pouco, né? Então, o nosso querido apresentador aqui já se embolou no começo, porque o papo vai ser estressante. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falares, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, que de alemão não tem nada, né, Thiago? Não quer nem saber de Alemanha e Espanha. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Tudo bem, Elias? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Hanamaru de última hora, né, de extrema emergência aí, após o sorteio da Copa do Mundo 2022, que aconteceu nesta sexta-feira, na parte da tarde. Bem, não é novidade para ninguém o grupo do Japão, a não ser que algum ouvinte aí acabou não conseguindo se organizar, né, nas últimas horas e deu uma bugada, né, mas todo mundo sabe aí que o grupo do Japão é um grupo bem complicado. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. A gente não promete fazer um podcast muito longo, até porque hoje o episódio é muito a flor da pele, nossas opiniões de momento, né, tudo que está acontecendo dentro da seleção japonesa. E também a gente aproveita esse podcast para matar os jogos das eliminatórias de março, né? A gente fez um episódio especial sobre a classificação da seleção japonesa, né, contra a seleção da Austrália. E alguns dias depois, né, no comecinho dessa semana, na terça-feira, tivemos lá o jogo final, né, da eliminatória entre Japão e Vietnã. Um jogo que, sinceramente, talvez não percamos nem 4 minutos. 5 minutos falando sobre isso, 4, 5 minutos. Porque realmente foi um jogo tenebroso. E aí você sai do jogo tenebroso e sai 3 dias depois para um grupo da morte para a Copa do Mundo 2022. Então, realmente, muita coisa em muito pouco tempo. São os jogos de março fechando o verão, né? Exatamente. Galerinha, no último jogo da rodada, o Japão empatou em casa 1-1 diante do Vietnã. Começou perdendo, é verdade, né? Num vacilo defensivo. Kawashima falhou, Zaga falhou, minha avó falhou, o mundo inteiro falhou. E o Vietnã fez o gol, né? E no começo do segundo tempo, o Yoshida, que também aproveitou uma falha defensiva do Vietnã, empatou. A verdade nesse jogo, vamos falar a escalação primeiro do Japão aqui, que eu já falo a verdade. O Japão entrou em campo com uma configuração um pouco diferente, né? Kawashima no gol, Yamane, Yoshida, Taniguchi, Nakayama, Haraguchi, Shibasaki, Hatate, Kubo, Uedinha e Menino Mitoma. Entraram na etapa final Minamino, Morita, Junaito e Yago Tanaka, né? Nesse jogo, Thiagão, foi aquela velha história, né? Amassou e não fez gol, né? Muitas oportunidades desperdiçadas. Nossa senhora, como o Japão perdeu o gol, como desperdiçou gol nessa partida, né? E não por assim, azar, né? Nossa, a bola passou pertinho, nossa, o goleiro pegou. Não, por falta de capricho mesmo, né? O Japão jogou numa displicência, numa má vontade, jogadores se arrastando, para realmente aquele fim de feira mesmo, né? Fim de festa, o pessoal tava nem aí, poderia ter até perdido a partida, né? Mas por incompetência do próprio Vietnã, em falhas defensivas, porque é um time um pouco ingênuo ainda, né? Deixou o empate acontecer, mas tá louco, né? Umas observações que eu queria botar nessa partida, tanto positivas quanto negativas, né? Vamos começar pela negativa, Tiagão, que você vai concordar comigo. Olha, Shibasaki não dá mais, Tiagão. É incrível como em 2 anos ele que era o melhor meio-campo da seleção, né? A gente viu na Copa América, né? Fez uma Copa América assim fabulosa, espetacular. No meu ver, foi o melhor jogador japonês na Copa América, né, Tiagão? Já tinha feito uma boa Copa do Mundo também na Rússia, né? Foi um jogador importante, jogador seguro, crucial aí nessa equipe japonesa. Mas de 2020 para cá, ele virou um ex-jogador em atividade, né? Incrível
Ele tá até meio gordo, né? Se você vê na camisa, você aperta o uniforme. Tudo bem que o uniforme é um pouco coladinho, mas dá pra ver uma batatinha ali, dá pra ver um lombinho saltando ali na camisa do Shibasaki. Incrível, cara. Tá fora de forma, tá fora de ritmo, tá errando tudo. Errando tempo, errando passe. Contra a Arábia Saudita ele foi o principal. Se tem um culpado, o principal culpado foi o Shibasaki naquela derrota, né? Então, olha, não sei não se o Shiba não vai rodar nesse elenco da Copa aí, porque tá difícil a situação dele, cara. Tá cada vez pior. Eu que sempre gostei dele, tô pegando raiva dele, pra te falar a verdade, cara. O Shibasaki ele passou ali por momentos muito complicados, né? Ele sai do Kashima, vai para a equipe do Tenerife, né? Depois fica ali 2 anos, vai para o Getafe, né? Depois faz uma transição doida, né, para o Deportivo La Coruña, depois é emprestado para o Leganes na segundona. E, bem, as coisas nos últimos anos realmente não foram fáceis, né, para o Shibasaki, que já tem 29 anos, né, Elias? Parece que não, mas o Shibasaki já é um veterano, já, né? Ele que é de 92, se eu não me engano. Faz 30 esse ano. Exatamente. Então, com 30 anos, a gente imaginava que 2022 seria o auge, né, desse meio-campista da seleção, e isso não aconteceu. Também gosto muito do Shibasaki, gostei muito quando ele era para a seleção, achei que era um ânimo novo, né, até apelidei ele aqui nas minhas brincadeiras de pés como o novo Endo, mas de novo Endo realmente passou longe. Elias, para mim são 2 nomes que são muito gritantes para mim nessa seleção, nesse jogo. O Japão com time reserva. A gente até tem que falar um negócio muito interessante, a gente só descer a lenha, é que o Japão tinha nesta Copa do Mundo a chance remota de conseguir ficar no pote 2. Né? Só que aí teria que vencer o seu jogo para fazer um pouco mais de ponto, teria que depender de Uruguai não passar para a Copa, de Senegal não passar para a Copa. Então tinha vários outros fatores México que não para repescagem. Exato, também, né? Muitos fatores difíceis, mas nenhum desses fatores serviriam, já que o Japão não conseguiu, né, vencer, né, uma seleção assim tão fraca, né, como foi a seleção do Vietnã. E bem, isso não aconteceu. Ainda o Shibasaki conseguiu tomar um cartão amarelo, né? Acho que o único cartão amarelo do jogo para a seleção japonesa acabou sendo do Shibasaki ali numa falta besta. Para mim, Shibasaki e Kubo, assim, são nomes gritantes, né? O Shibasaki pelo aquilo que a gente imaginou e o Kubo por ser um jogador jovem, tudo bem, até discuti isso lá no nosso grupo particular e o Bom Tempo até falou assim, a gente tem que ter calma porque pela idade do Kubo, outros jogadores que nomes muito importantes na seleção não estavam nem bons times, né? O Cereço estava jogando segunda, o Kagawa está jogando segunda divisão com a mesma idade do Kubo. É o Cereço mesmo, que presta. Exato, então assim, a gente tem que ter uma certa paciência com o Kubo. Eu não consigo ter, eu vou ser sincero, eu não consigo ter. Eu acompanho o Kubo nos últimos anos e percebo que ele está se tornando um jogador muito marrento. Sabe, é um jogador muito de não me toque, não sei o que, eu tenho que ter o espaço, eu tenho que ter aquilo, e assim, eu não vejo ele jogar bola pra ter tudo isso, sabe? Ele é muito marrento pra muita pouca coisa que ele tá produzindo, sabe? É um status muito grande, um garoto de 20 anos realmente, que pode e, por favor, deve, por favor, calar a minha boca se for para a Copa 2022 e daqui 2, 3 anos tornar o jogador mais importante da seleção japonesa. Tem cacife para isso, tem staff para isso, foi treinado para isso. Agora, se vai chegar nisso, é outros 500. Né? Deixa eu fazer uma pode falar. E para mim, Elias, neste momento, eu sacaria o Kubo da seleção. Exato, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes vou falar do apelidinho que eu inventei pro Kubo, que é Cubanco, né? Que se continuar assim, ele vai ser reserva nesse time da Copa até por ascensão de vários outros jogadores, né? Exato. Pode ser que a temporada no Mallorca não esteja ajudando, a equipe é ruim, pararapimpão, mas assim, o Kubo ele não é um absoluto jogador importante da equipe do Mallorca. Tudo bem, o Mallorca é horrível, mas ele é um time horrível. Eu vi alguns jogos dessa temporada e, cara, é de dar medo. Mas a grande questão é, desde aquela lesão que aconteceu ali, né, com o Cubinho no final, ali, se não me engano, setembro, outubro de 2021, sabe, o retorno dele, né, para a continuação da temporada, de lá para cá, meu amigo, o número do Cubinhos é simples, um gol,
e uma assistência. Fora isso, o Cubinho não fez mais nada, além de jogar 30, 40, 16 minutos. Fora isso, o Cubo ele não vem sendo nada útil, né, para a equipe do Mallorca, que é uma equipe bem ruim, que também deve vir aí, né? Até a gravação desse podcast, eu sei que a equipe já deve ter vindo pelo menos de 6 derrotas seguidas, entendeu? Então realmente é uma equipe muito ruim. Horrível, né? Tiagão, deixa eu te fazer uma pergunta importante agora. Você disse sobre o Cubinho ser marrento, indo para esse caminho da marra, né? Deixa eu te perguntar, você acha que nós tivemos aí 2 estrelas do futebol japonês que acabaram se perdendo no meio do caminho, justamente por acabar virando marrento, ter o ego inflado e tudo mais, que foi o Kakitani e o Sami, né? Você acha que o seu Cubinho continuar nessa marra, nessa maniazinha dele aí, ele pode se perder igual esses dois? E acabar flopando, né? Como eles floparam? Eu acho que tem, claro, a possibilidade, mas eu vejo que, como por exemplo, o Kakitani, né? O Kakitani, ele é bad boy, de verdade. O Sami, a gente depois descobriu com o tempo que isso era mais uma marra dentro de jogo, né? Que fora de campo, o Sami era a mãe, né? Mas foram 2 jogadores, sim, que tiveram um momento ali muito importante. Ali, eu lembro 2013, 14 ali, né? 14 para 15, na verdade, quando o Kakitani sai do Cereço, uma temporada muito boa, e vai para o Basel, né, da Suíça. Ele tem um status muito maior, né? Muito maior ali, talvez, do que ele poderia segurar. E quando ele volta, né? Como dá certo, ele volta ali pro Cereço, né? Com as 2 mãos no bolso. Ele volta realmente ali com aquela marra e isso não se resultou em bons jogos, né? Mas eu acho que a grande diferença do Kubo para esses 2 jogadores é que esses sempre tiveram um status muito grande pro futebol japonês, né? Por mais que o Sami foi lá fazer um extensivão, né, no Bayern de Munique, quando era mais jovem e tudo mais, nenhum deles tem esse status desde criança, como é o caso do Kubo, né? Então, assim, eu até acho que o Kubo, ele é mais fácil flopar como jogador do que esses 2, porque ele, sabe, quando você escuta a vida inteira, pô, você é bom, pô, você é foda, pô, você é diferente, é inevitável você não acreditar nisso, entendeu? Já o Sami e o Kakitani, eu acho que eles foram muito mais pé no chão, né, nesse sentido, porque eles nunca tiveram ninguém falando assim, pô, você vai chegar na seleção, você vai arrebentar, você pode jogar nas melhores equipes do mundo, sabe? Eu acho que a proporção do Kubo para esses jogadores é muito maior em questão de fama interna. Então eu acho que dos 3 que se perderam, 2 deles, muito bem lembrado como você fez, mas eu acho que o Kubo ele pode se perder de uma maneira muito pior. Ele pode simplesmente ser um jogador que tem um contrato aí de 6 anos com o Real Madrid, ser emprestado até 2026, e quando esse jogador não tiver mais espaço nenhum em nenhuma equipe da La Liga, por exemplo, ser escanteado numa equipe da Bélgica, ser escanteado numa equipe da Suíça, ser escanteado em um terceirão, entendeu? De um futebol alemão, e depois ele voltar para o FC Tóquio com 28, 29 anos, com uma carreira frustrada. O que acontece muito na Europa. Sim, né? muito, porque jogar na Europa, meu amigo, não é fácil. A gente tem várias carreiras aí só vocês voltarem aí nas listas de especiais sobre jogadores, né, da seleção japonesa que a gente faz. Quantos não foram para a Europa e voltaram com a mão no bolso? E nenhum deles foi, talvez ali o Nakata e Nakamura, talvez Inamoto, né, esses mais antigos, que foram com essa banca de talvez serem uma estrela, né, e a maioria deles passaram momentos horríveis na carreira, e alguns nunca se recuperaram disso, né, e a gente espera muito que o Kubo não seja mais um dessa lista muito triste. O próprio Kawaguchi, né, passou por poucas e boas lá. Exatamente. Tiagão, antes da gente mudar pro papo Copa do Mundo de vez, só falando de mais alguns jogadores aí, que eu senti uma certa evolução que podem acabar beliscando uma vaguinha nessa Copa, né? Jogadores que nós vimos ao vivo, como o próprio Nakayama, né, o lateral, que era horrível e deu uma boa evoluída, pelo menos pro banco. A Holanda evoluiu muito, né, o Nakayama. Uhum. Já salva ele ali, e eu acho que vai pra Copa. Pra mim é o substituto ideal ali do Nagatomo, né? Concordo. Convenhamos, ele não é mais um piazinho, né? Então é precisar ali de um substituto bom. E chega de Sho Sasaki, pelo amor de Deus. Não. Chega Não disso. Não dá.
E o nosso querido Edinha, né? O Edinha também cresceu muito como jogador. Não sei se para essa Copa ele vai conseguir, até porque tem muita concorrência, né? No ataque ali de centroavante. Mas caso a FIFA aumente para aquele número de 26 jogadores, né? Que é provável que tenha isso mesmo, né? Pelo jeito, né? Ele consegue a vaguinha. Infelizmente, o nosso querido Asano parece que tá garantido na Copa. Sim. Se tiver 26, é 100%, né? Não tem jeito. E vamos ver daqui pra frente como será o menino Mitoma e o Hatate, né? Que são jogadores que estão sendo testados. O Mitoma já desde o ano passado tem feito um grande sucesso, inclusive foi o herói da classificação agora para a Copa, né? E o Hatate finalmente chegou a vez dele. Claro que não fez um bom jogo, né, Tiagão? Agora nessa partida, mas é um menino que eu boto fé. Vai conseguir. Eu acho que o Hatate também é um, junto com o Edinha, que talvez possa rodar nisso tudo se não melhorar, né? Porque a estreia do Hatate não foi tão boa assim, infelizmente, né? Mas tem tempo, né? Tem Sim. até o fim do ano, vamos ver. Chegou mais algum... e o Haraguchi, né? Por incrível que pareça, continuou sendo seguro. Esse aí, eu e você queimamos a língua, né, Tiagão? Falou, pô, pra que o Haraguchi na seleção? Mas apesar da idade avançada aí, ele vai jogar mais uma Copa. Eu botaria ele no elenco com certeza. Foi aí uma grata surpresa, né? Porque a gente criticou muito, coitado, falou jogador ultrapassado, pra que chamar esse caboclo aí e tal. E bem no fim, foi bem. Exato. A base da seleção do Moriyasu tem 3 nomes veteranos, né? Yoshida na zaga, que às vezes joga muito bem, às vezes falha, mas tem mais acertos do que falhas. Nagatomo, que mesmo quando não consegue fazer uma boa partida, não influencia negativamente em nada. E o Haraguchi, que quando entra no segundo tempo, traz um pouco mais de poder defensivo, mas ainda assim tem um toque interessante. É um jogador sim que evolui positivamente. Tá? Teve um gás na carreira que a gente não imaginava em 2018 que teria para 2022. E sim, é um exemplo de um jogador que a gente estava errado na nossa análise e que melhorou muito, né? Que bom, né? Que bom. Às vezes é muito bom a gente estar errado, nem sempre é bom a gente estar certo. E na questão do Genki Haraguchi, isso ficou bem evidente. E Elias, talvez antes da gente passar para a questão Copa, porque depois a gente não volta mais nesse assunto, que já está confirmado em algumas aspas, né? Porque a próxima data FIFA é no mês de junho. E o Japão terá no mês de junho, do mês de junho até perto da Copa, pelo menos 4 amistosos. Não sei se vai ser 2 amistosos em junho e depois com os passar dos meses, mas pelo menos no mês de junho a gente vai ter ali essa confirmação se o Japão consegue estender ou aproveitar ao máximo possível essa data FIFA para marcar mais de 2 amistosos. Então diz a lenda até que o Japão pode ter 4 amistosos em junho, que eu acho um pouco demais, não sei, acredito que seja um pouquinho demais, mas pelo menos 4 jogos o Japão terá aí de preparação para a Copa do Mundo 2022. E lembrando que em julho temos a Copa do Leste, né? Verdade, mais um aí, o último teste, digamos assim, de jogadores apenas da casa da J-League, né? Até lá a J-League já vai estar bem mais amadurecida, né? As rodadas avançando bastante, a gente vai poder já ter uma ideia de quem pode, né, acabar beliscando por fora uma vaga, apesar que eu acho que a gente pode não ter nada de diferente para a seleção vindo da Copa do Leste Asiático, até porque o Moriyasu já mostra nos últimos meses que a base está pronta. O que ele deve levar é um ou outro nome ali, então é nesse momento que talvez o Edinha deva jogar melhor e conseguir uma vaguinha para essa seleção e conseguir fazer gols e quem sabe conseguir ser um dos 23 ou 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Reza a lenda, Tiagão, que um desses amistosos aí de junho possivelmente pode ser o Brasil adversário. Que assim seja, né? A gente espera mesmo, quase que o Japão caia no grupo do Brasil, esse problema era real, né? Essa dificuldade, e, bem... Caiu num pior. Caiu num pior, né? Era melhor ter caído no grupo do Brasil. Mas que venha o Brasil, que o Japão faça amistosos sérios, e pode ser muito o Brasil, sabe por quê, Elias? Eu tava até vendo esses dias que
esse último jogo da eliminatória, dessa rodada dupla, o Brasil fez um jogo em casa, e eu vi muita gente falando que esse seria o jogo de despedida da seleção brasileira jogando em casa, né? Então o Brasil é uma seleção que adora fazer amistosos fora de casa, e o Japão é uma seleção que adora jogar só em casa, né? Então você acaba juntando uma coisa com a outra, né? E bem, que se for o Brasil, que bom, espero sim que vai ser com certeza o Japão precisa fazer jogos pesados, já que o grupo é uma baita de uma bucha sem fim. E tomara que seja no Kokuritsu, né, para lembrar os velhos tempos aí. Exatamente. Chega de Saitama. Quem sabe. Aí perde de 6-0, lembra os velhos tempos. Chegamos, por falar em 6-0, vamos ao assunto do momento. Copa do Mundo 2022. Galerinha, foi feito o sorteio dos grupos. E nossa estadia no Catar não poderia ser mais louca, né? Pra variar, o Catar dando uma de sacana com o Japão, né, Thiago? Lembrando que a única alegria foi em 2011, onde o Japão sagrou-se campeão aí da Copa da Ásia, mas temos a velha lembrança da agonia de Doha, aquele super... Eu não lembro se foi nos Emirados ou foi no Catar, aquele quadrangular final lá da Copa 98 também, que foi um sufoco danado para conseguir classificação. Não lembro agora mesmo, peço desculpas aí pra galera, mas acho que foi no Catar também. E pelo jeito, mais uma vez, uma vida complicada para a seleção japonesa de novo em terras catares, né? O Japão caiu no grupo E, considerado aí por nós o grupo da morte, né? Porque é bem complicado, com Espanha, Alemanha e o vencedor do playoff final, né? Entre Nova Zelândia e Costa Rica, Tiagão. Adversários indigestos, né? Lembrando que Espanha, Alemanha, a Costa Rica e a Nova Zelândia são adversários inéditos para a seleção japonesa em Copas do Mundo, né? A Nova Zelândia já enfrentou o Japão em um torneio FIFA, né? Na Copa das Confederações de 2003, daquele show do Nakamura, né? Fez gol de pênalti, fez gol olímpico, só não cagou moedas de ouro aquele dia, né? Mas os outros são adversários inéditos em torneios FIFA, Thiago. Elias, um grupo bem complicado. Quando caiu a primeira. Os cabeças de chave são todos bem complicados, e aí, pela questão do Japão ter ficado no pote 3, ele obviamente ele pegaria duas equipes ali do pote 2. E a gente já vinha conversando muito assim off nos grupos e tal, que o Japão cair no grupo complicado era uma realidade, né? Poderia ser talvez ali um grupo ou outro, como foi realmente no final das contas, grupos um pouco mais fáceis para algumas seleções, mas a situação não poderia ser menos... não poderia ser pior, né? A gente pegar aí a seleção da Espanha, a seleção da Alemanha, e ainda tem uma Costa Rica pela frente, que é uma seleção que parece ser baba para muita gente, mas é uma seleção que já caiu em grupos do Brasil, que já deu trabalho para o Brasil em outras Copas do Mundo, então é uma seleção complicada. A Costa Rica em 2014... Vamos lembrar que eliminou a Itália e Inglaterra, né? Verdade. Então, é uma seleção que já está acostumada ou está acostumando a sempre jogar bucha, né? Então, é uma seleção que nunca tem vida fácil, né? Elias, para você, será que talvez é muito errado da nossa parte já cravar uma Costa Rica contra a Nova Zelândia? Ou você acha que pode acontecer da Nova Zelândia vir aí, os All Blacks vencerem e tudo mais aí? Você sabia que All Blacks é o apelido da seleção de rugby, né? E All Whites é o apelido da seleção de futebol. All Whites é a seleção. Mas o segundo uniforme da seleção de futebol é preto, ou não? Às vezes troca pro azul. Olha só, né? Então não é uma máxima, então, essa parada do All... Entendi, então desculpe a minha ignorância. O All Whites porque o titular de fato é branco. Branco mesmo. Safado, é branco sem nada, né? Uma vez eu vi pra comprar uma, né? Eu falei, poxa, se fosse a preta eu comprava, mas toda branca, pô, não é tão legal, né? Não achei... Eu tenho de 2014. Legal. Os All Whites, inclusive, e a camisa é tão legal porque... O escudo da Nova Zelândia e o da Nike, eles não são pretos, eles são meio cinza, assim, na camisa, sabe? Legal. Bacana, diferente. Então, mas pra você, tem chance, então... É jogo único,
É jogo único. Jogo único no Catar. Então campinho neutro, famoso campinho neutro. Não é na Costa Rica, não, cara. Bem, então as coisas ficam um pouco mais parelhas, né, com o campo neutro, né? Mas pra você, o favorito é a Costa Rica. Não, eu acho que são assim, a Costa Rica já foi melhor, né, Thiago? Lembrando que na Copa passada eles perderam pra Austrália, né? Nos playoffs. Então, não é um bicho papão, assim. A Nova Zelândia vem crescente, né? Só goleando ali nas eliminatórias da Oceania, né? A Costa Rica teve muitas dificuldades nas eliminatórias da CONCACAF, garantiu a vaga do playoff apenas no segundo turno, né? Fez um primeiro turno horrível, chegou a ficar em último lugar da chave, né? Mas conseguiu dar a volta aí no segundo turno e ainda ultrapassou o Panamá ali na reta final, né? Dos playoffs. E conseguiu ali, mas não vem com toda essa moral não para enfrentar a Nova Zelândia. O pessoal aí tem falado, não, vai passar fácil. Passa, mas não vai ser essa baba não. Provavelmente até a Copa do Mundo, eu tô até aqui me organizando, que eu vou querer tentar ver jogos antigos da Costa Rica, ver outros jogos passados da Nova Zelândia, que são seleções que, querendo ou não, passam longe do meu radar, até porque a gente já fala que o Rinomaru, ele ocupa um tempo, né, e com jogos de Japão e J-League, porque é muito difícil, né, mas com certeza eu vou dar uma olhadinha para me habituar um pouco mais sobre essas seleções que a gente acaba vendo um pouco mais, né, pelo menos eu, né, em época de Copa do Mundo. E bem, que venha o melhor deles. Pra mim, tanto faz agora, né? Até porque a nossa bucha primeiro é o nosso primeiro jogo, né? No dia 23 contra a seleção da Alemanha. E aí depois, 3 dias depois, a gente já tem contra a equipe da CONCACAF ou da Oceania. E por final, no dia 1º de dezembro, Japão e Espanha. E Elias, vamos falar aquilo que todo mundo quer saber, né? Obviamente que todos os portais, todos os lugares do mundo, principalmente aqui no Brasil, vai falar Espanha e Alemanha fácil, de baba, não vai ter problema nenhum. Vamos falar com o nosso público e o público que gosta de futebol alternativo. O que esperar desse Japão em um grupo da morte? Tiagão, vamos começar analisando um pouco a seleção da Espanha. A Espanha que passou num perrengue, num pau brabo nessa Copa do Mundo, né? Teve muita dificuldade, só passou direto porque a Suécia peidou para a Geórgia lá na penúltima rodada. Se a Suécia vencesse a seleção da Geórgia, passaria a Suécia em primeiro e a Espanha para repescagem, né? Só que a Suécia fez o favor de peidar na farofa lá e na última rodada, óbvio que perdeu para a Espanha jogando na Espanha, né? E a Suécia ainda fez o favor de perder para a Polônia na repescagem e ficou de fora da Copa. A Suécia liderou o grupo inteiro até a penúltima rodada. Perdeu pra Geórgia, perdeu a vaga e não vai pra Copa, né? Então, a Espanha tem um time bom, tem um time ajeitado, mas o Luiz Henrique às vezes desculpa usar o termo, mas eu vou falar, o Luiz Henrique é muito burro, cara. Ele do nada desarruma o time e o time começa a passar sufoco, sabe? A vantagem da Espanha é que tem jogadores muito jovens, né? Que inclusive até enfrentaram o Japão nas Olimpíadas passadas, né? Então vamos ver aí rostos conhecidos. Então é um time muito rápido, né? Principalmente no contra-ataque, assim. Se você moscar, você toma gol do contra-ataque dos caras. Então essa é uma arma muito boa na seleção da Espanha. Mas também não é aquele Godzilla, né, Thiago? Não é aquele monstrão. É um time difícil, vai ser difícil encarar os caras. Mas também não é impossível. Entende? Entendi, Normalmente é uma seleção que joga num 4-5-1 ou um 4-3-3, né? Na verdade é um 4-3-3, né? Que tem ali um sexteto ofensivo muito interessante, né? Com Morata, né? Osmo, né? Tem uma equipe muito diferente, né? Dos últimos anos, muita gente que não conhece o Pino, né? O Pedri, né? O Fernan Torres talvez seja um jogador que a gente está um pouco mais acostumado, né? O Sarabia, né, o Pablo Sarabia. Então, assim, tem jogadores novos, né, nessa nova, né, Espanha, né? Então,
Até não fazendo piadinha, mas falando sério, até o Pau, né? Pau Torres. Pau Torres, sim, jogador. verdade. Então é uma seleção diferente, né? No último dia 29/3 venceu a Islândia em amistoso por 5-0, mas também é a Islândia, né? Mas como você falou, é uma seleção que você não pode vacilar, né? E tem jogadores de tudo que é lugar do mundo aí, então realmente uma seleção bem complicada, mas como você falou, né? O Luiz Henrique, ele tem dessas, né? Vendo aqui os números da Espanha nas eliminatórias, né? Passou no grupo B, né? Com 16, 17, 18, 19, 4 pontos de diferença para o segundo colocado, que é a Suíça. E aí na sua campanha teve 8 jogos, né? São 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 15 gols feitos e 5 tomados. E temos do outro lado, falando do nosso outro adversário, né? Que é a Alemanha, né? A Alemanha que vem num processo de reconstrução após aquele fiasco na Copa do Mundo 2018, né? Que ninguém esperava que ia acontecer e aconteceu. Tá de técnico novo, né? Nosso querido Joachim Löw saiu após o fracasso na Euro, né? Que a Alemanha jogou muito esquisito aquela Eurocopa também. Também teve aquele fiasco na Nations Cup, que caiu para a Série B da Nations Cup lá, né, Thiagão? Na Europa. Mas é um time que conseguiu se reestruturar muito bem nas eliminatórias, né? Teve uma classificação tranquila, passou susto zero nas eliminatórias, teve uma atuação assim impecável, né? Vida fácil vendo aqui, conseguiu hein? Vida fácil aqui. Nossa, muito fácil. É um time que está em renovação, né? Tem alguns veteranos ainda aí nessa lista, mas é um time que conseguiu renovar bem a seleção, mas depende muito do dia, né? Porque tem dia que, por exemplo, o Timo Werner, né, que é o principal atacante, e o Sané estão inspirados, mas tem dias que eles estão horríveis, né? Então, tomara que aí na estreia da Copa eles estejam horríveis, para ele não passar muito sufoco. Lembrando que a Alemanha é aquele típico time europeu, né, Tiagão? Que estreia mal, demora um pouco ali para esquentar o motor e a partir da segunda rodada da Copa começa a esquentar. Para nossa sorte, a gente já pega eles logo de cara na estreia, né? Então a gente tem que usar isso aí como nossa arma, né? Então, é aquela velha história. E vamos ver, né? Seja aí o que os deuses do futebol quiserem. Exato. No grupo da Alemanha na eliminatória, o grupo J, a Alemanha passou facilmente, aí com praticamente 9 pontos de diferença para o segundo colocado, que foi a Macedônia do Norte. E era um grupo um pouco maior, né? Um grupo de 6 times, né? Então ele teve aí 10 jogos, né? 9 vitórias e apenas 1 derrota. Essa foi a campanha da Alemanha. A Alemanha que também joga no 4-3-3 ou muitas vezes no 4-2-3-1, né? A equipe é um pouco mais defensiva, com o Werner na frente, o Müller pelo lado, o Sané pelo outro canto, né? O Havertz, camisa 11, um pouco mais atrasado ali, fazendo a organização das jogadas. E sim, uma seleção nova também muito diferente, né, do que a gente está acostumado nos últimos anos, né? Jogadores de PES aí 2017-18, acostumado com outros nomes, né? Acabou mudando muito. E eu acho bem interessante o Juan Draxler, né, cara? Eu acho muito legal o Draxler jogando, um jogador que eu acho interessante. E no último amistoso, a seleção da Alemanha, que jogou no dia 29/3, jogou um amistoso contra a Holanda, fora de casa, e ficou no empate em 1-1 com o gol do Müller. Você sabia que na seleção da Alemanha tem um jogador da seleção que joga na Arábia Saudita? Cara? Joga na Arábia Saudita? Quem que seria esse? Você lembra o nome dele? O Amin. O Amin joga na Arábia Saudita? O Amin joga na Al-Ittifaq da Arábia Saudita. E tem o Mahmoud também, que é um jogador sírio naturalizado alemão, cara, do Borussia lá. Que legal. Bem, muito legal essas informações extras. Bem, e das outras seleções a gente não pode falar muita coisa porque ainda não está definido, mas deu pelo que o Elias conseguiu falar pra gente, deu pra gente ter uma ideia, né, de Nova Zelândia ou Costa Rica aí, até isso o Elias fez até de cabeça, então parabéns mais uma vez aí por esse empenho. Mas Elias, é o seguinte, meu irmão, aqui a gente não fica em cima do muro.
A questão é, claro, a gente vai fazer outros programas muito mais pra frente aí sobre Copa do Mundo e tudo mais. Mas hoje, Elias, né, nesse dia 1º de abril, que parece dia da mentira e poderia ser esse sorteio, pra você hoje, tá? Pelo aquilo que a gente viu nas eliminatórias, o Japão passa de fase no grupo E? Passa. Passa sofrendo ou passa suave? Sofrendo. Não. Passa sofrendo. Passa sofrendo. Ó, vai depender muito do saldo de gol. Porque, ó, empata com a Alemanha, primeira rodada. Ganha da Costa Rica ou da Nova Zelândia. E aí vai ser o jogo de vida ou morte contra a seleção espanhola. Eu acredito que a Espanha até já esteja classificada na última rodada, né, Tiagão? E a gente vai disputar com a Alemanha o segundo lugar. Todo mundo fala que a Espanha está muito melhor, né? Questão de gols e tudo mais. Por mais que seja uma equipe que às vezes. Né, mas teve ali um pouco mais de vida, um pouco mais dura ali nas últimas rodadas. Assim, então é melhor do que a Alemanha em aspas em alguns momentos, né? Sabe o que é o lado bom, Tiagão? É porque a gente pegou 2 europeus fortes, né? Campeões mundiais, alemã, campeoníssima e tal. Só que são 2 europeus peidões, né? Eu tô até medo de falar isso, mas já que você colocou na rodinha, né? Porque, então, quem tá acostumado a colocar na rodinha é você, né? Você que já colocou na rodinha aí o assunto. Agora, assim, se por exemplo, assim, a gente tivesse caído no grupo B com Argentina, México e Polônia, agora vamos falar um pouco das equipes asiáticas, né, também, no geral, aí... Era mais fácil a gente ser eliminado no grupo da Argentina com México e Polônia do que esse que a gente caiu, sabe? Se tivesse caído no outro grupo, por exemplo, de Bélgica, Canadá e Croácia, também seria mais fácil a gente ser eliminado, né? Eu vejo que não tinha muito pra onde fugir, né, nessa Copa do Mundo. Não tinha. Eu acho que assim, não tem grupo baba. Assim, beleza, talvez o grupo do Qatar ali seja um grupinho mais um pouco. Beleza, você podia ali lutar com, né, com países Portugal, Gales, né, Senegal, mais exatamente, baba, assim. mas não tem grupo fácil assim, né? Podia cair no grupo H no lugar da Coreia do Sul, mas aí teria Portugal, Gana e Uruguai, né? Podia ser no grupo D, mas beleza, aí teria França, Dinamarca, entendeu? Então, beleza, Dinamarca a gente já venceu, tudo mais, história linda, beleza? Mas eu acho que essa Copa, eu acho legal que não tem muitos grupos baba, assim, né? Isso é muito fácil e tal, né? Não tem grupo bobo. Só o Brasil, né? Pro Brasil baba, até pior, né? Que falam assim que não são seleções um pouco complicadas e tal, mas assim, o Brasil nunca tem muita dificuldade no começo, né? Até tem, mas não tem ao mesmo tempo, né? Não passa nenhum, ou se não ganhar, perdeu o Brasil. Dificilmente o Brasil passa por isso. Não, porque assim, o único que vai complicar a vida do Brasil ali é a Suíça. Concordo. Porque Sérvia, Camarões... Nossa, Camarões é freguesaço do Brasil. A Sérvia, pra mim, é o mesmo problema da Polônia, né? Quando chega na hora do vamos ver, não tem força, sabe? Eu vejo muito a Sérvia assim, infelizmente. Mas concordo com você. Acho que se o Japão... eu vejo o lado bom da coisa. Eu acho que a seleção japonesa, aquilo que eu falei pra vocês, ele tem aquele problema que a gente fala muito da J-League, né? Tá sempre no quase. Né, mas nunca tá no pote 2, nunca tá entre as cabeças do mundo, e uma hora o Japão vai ter que pegar esse caldo que não teve. O Japão teve base de seleções melhores em alguns momentos, o Japão teve cacife, teve moral em alguns lugares, né? Pô, você lembra na Copa 2010? Todo mundo falou que o Japão poderia fazer uma boa Copa. Chegou em 2014, alguns falavam que o Japão poderia passar de fase. Chegou em 2018, alguns falaram que o Japão poderia passar de fase. Então, assim, o Japão ele vem angariando às vezes um pouco essa estigma de ser zebra, mas é uma equipe que está melhorando. Isso é bom, né? E eu acho que essa Copa 2022 é a chance do Japão mostrar, tá aqui. É isso que é o futebol asiático, a gente pode não passar de grupo, mas a gente vai dificultar a vida de quem tá nesse grupo, a gente vai jogar de igual para igual, vai tentar jogar no modo defensivo sem jogar de uma forma besta, sabe? A gente vai tentar fazer o gol se o adversário vacilar com a gente. É claro que no final das contas, o que vale é passar de fase, porque mesmo que você jogue muito bem e não passe de fase, ninguém vai lembrar disso. Poucos vão lembrar da campanha do Irã na Copa 2018, que foi uma campanha muito boa e quase passou de fase, né? Então, assim, no final das contas, vale você passar. Então,
para calar a boca de muitos, a gente espera assim que o Japão passe, mas muito mais que isso, que o Japão faça uma boa Copa e que essa base que está sendo montada para 22 seja muito mais sólida para 26, né, quando vai ser a próxima Copa do Mundo. Então é uma oportunidade de ouro, né, uma oportunidade de ouro do Japão enfrentar equipes fortes e, se passar de fase, chegar numa etapa de final com muita moral. Então vamos tentar ver o lado positivo. Para mim, o Japão não deve ter vida, óbvio, não vai ter vida fácil. Se não passar de fase, eu não vou ficar assustado, porque o grupo é muito difícil. Mas se o Japão jogar do jeito que eu, você e o Elias, que está aqui comigo, sabe que o Japão tem capacidade, a gente tem uma chance. E eu acho que o Japão tem que agarrar essa chance e fazer o melhor possível. Se vai dar resultado ou não, a gente vê isso lá em novembro. Mas pensamento positivo, tentando ver o lado bom, vamos pegar esse grupo da morte, vamos tentar fazer o melhor possível. E sim, temos uma chance, mesmo que pequena, mas temos uma chance de passar de fase sim. Tem sim. Chegam só repassando aqui o grupo dos asiáticos, né? O Qatar caiu no grupo A com Equador, Senegal e Holanda. A nossa querida Arábia caiu no grupo C com Argentina, México e Polônia. Se a Austrália conseguir aí essa classificação na repescagem, cairá no grupo de França, Dinamarca e Tunísia. Complicado também. E a nossa querida Coreia do Sul caiu num grupo bem difícil também, complicadinho, o grupo da Coreia com Portugal, Gana e Uruguai. Só grupo complicado, nenhum asiático vai ter vida fácil, a gente espera que todos passem de fase, que todos façam uma excelente Copa do Mundo, mas isso é só o começo, a gente está começando abril e a gente vai ter muito assunto para falar durante todo o ano. A Copa do Mundo é só no final do ano, infelizmente, poderia ser agora em julho, que seria incrível, mas bem, até lá tem muita coisa para acontecer, a gente volta, conversa, então por favor não arranque os cabelos ainda, deixe para novembro, que até lá tem muito chão. Elias, muito obrigado por ter participado desse programa de última hora. A gente volta na próxima semana. Esqueci do Irã, rapaz. O Irã caiu no grupo B. Ah, verdade. Estados Unidos, Inglaterra e o vencedor do playoff, que é entre Ucrânia e Escócia versus País de Gales. Também não tem vida fácil, nosso Irãzinho. Não tem vida fácil. Falei tanto bem do Irã e a gente acabou esquecendo aí no final das contas. A rivalidade é isso aí, né? A gente caga pros rivais. Exatamente. Verdade seja dito. É isso aí, Tiagão. É isso aí. Forte abraço, Elias. Tamo junto. Excelente final de semana. Boa semana que vem a todos. E até o próximo Rinomaru. É isso aí, galerinha. Um bom final de semana. Boa sorte para nós na Copa aí. Rinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Sayonara.